Ok, obrigada. Então, boa noite. Todos me ouvindo bem? Todos me ouvindo? Ok. Sim, ok. Ok. Então, boa noite. Queria primeiramente agradecer aqui a presença dessa nossa roda de conversa na noite de hoje, né, na 12ª Jornada de Enfermagem do Centro Universitário UNITA. A gente tem uma participação especial, né, 12ª Jornada. Nós temos a participação. O tema da noite de hoje é saúde do trabalhador de enfermagem frente à Covid-19. Será moderado por mim, professora Hermínia. E temos a outra mesa para hoje, né, na 12ª Jornada de Enfermagem do Centro Universitário UNITA. A gente tem uma participação especial, né, 12ª Jornada. Nós temos a participação. O tema da noite de hoje é saúde do trabalhador de enfermagem frente à Covid. Boa noite. Estavam só esperando o professor Mike? Obrigado, pessoal. Eu não queria atrapalhar, mas eu vim só checar se estava dando tudo certo aí. Isso aí também é outro patamar. De QR Code e tudo, então, né? Outro nível. Então, vou começar aqui, tá? Então, assim, mais uma vez, boa noite a todos, né? Todos os acadêmicos, todos os profissionais, todos os alunos inscritos na 12ª Jornada de Enfermagem do Centro Universitário UNITA. É com muito prazer que eu, professora Hermínia, estou na noite de hoje conduzindo uma roda de conversa, né? De forma síncrona, mas que está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube do Ecossistema de Aprendizagem da IAMS, que de antemão quero agradecer toda a parceria que está possibilitando a gente poder divulgar e estender esses nossos momentos para a comunidade acadêmica inscrita, bem como para a sociedade. Afinal de contas, o evento é aberto. Vou pedir aqui com licença só para colocar para gravar. E para essa noite de hoje, com muita felicidade para essa nossa roda de conversa, nós vamos trazer o tema saúde do trabalhador de enfermagem frente à Covid-19. Né? Essa roda de conversa para falar do trabalhador de enfermagem na Covid-19, trouxemos dois profissionais, enfermeiros, que trabalham no SESMIT, no Serviço Especializado Médico do Trabalho, do Regional e da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, para que possamos aprender como é que está sendo esse trabalho nesse momento ímpar da saúde pública, que é o combate à pandemia, e como é que está sendo a abordagem aos trabalhadores de enfermagem. Então, quero primeiramente aqui agradecer, me permita, professora, a nossa convidada, agradecer a nossa professor Mike, né, que estava aqui presente também, professor Francisco Mike Amâncio Gomes, nosso coordenador do curso de enfermagem. Acho que ele está tentando se dividir para participar de todas as mesas. Né? Mas eu queria permitir agora começar a apresentação da nossa enfermeira, né, especialista, Ana Caroline de Santos Olimpo, com muito orgulho, nossa aluna egressa das primeiras turmas do curso de... Então, primeira turma, né? Era a turma qual, Anne? Sou da turma 1. Turma 1, né? Então, ela viu a jornada
de enfermagem nascer. Ela participou da primeira jornada de enfermagem do Centro Universitário. E hoje nós estamos na 12ª. Então, muita história. Né? Temos já... Nós temos, Aninha, atualmente nós já estamos na turma 61. Nossa. Nosso primeiro período agora é turma 60 e turma 61. Então, você foi da turma 1. Né? Que privilégio, que legal a gente olhar para você. Sim, com certeza. Que honra, que orgulho. Então, já que eu comecei a falar da nossa doutora Anne Carolina, eu já apresentá-la, né? Além de dizer que ela é nossa egressa, né? Enfermeira turma 1, ela é especialista em enfermagem do trabalho pelo INTA, especialista em enfermagem pediátrica e neonatal pela UES e atualmente mestranda em saúde da família pela UFC e enfermeira da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, assumindo a saúde do trabalhador do SESMIT da Santa Casa. Então, ela está conosco hoje para poder relatar. E aí, a gente também tem aqui conosco o professor João Sérgio, né? Professor João Sérgio Araújo Soares, que também é especialista em enfermagem do trabalho pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em saúde da família, pela Renasf Uva, enfermeiro do trabalho, né, como já falei, do SESMIT do Regional, e docente do nosso curso de enfermagem. Né? Então, teremos uma mesa ou uma roda de conversa, ainda uma roda de conversa sobre como é que está sendo o desafio da atuação da saúde do trabalhador frente ao Covid. Agradecemos também aqui que está na sala do Meet da professora Ana Íria, também está aqui conosco. E aí a gente, primeiramente, passa a fala da nossa enfermeira, a doutora Anne Caroline, para relatar um pouco da sua experiência. Posso começar? Boa noite, pessoal. Como a professora Herminha já me apresentou, meu nome é Anne Caroline, né? Podem me chamar de Carol. Sou enfermeira, sou especialista em enfermagem do trabalho, né? Sou fruto dessa instituição com muito orgulho, né? Sou da primeira turma de enfermagem do INTA, e eu tenho um prazer enorme em poder compartilhar hoje a minha rotina como enfermeira do trabalho no Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, certo? Antes mesmo de eu iniciar o tema, né, sobre a pandemia, né, a saúde do trabalhador, eu acho interessante falar um pouco de como eu comecei a enfermagem do trabalho, como eu me aproximei dessa temática para estar onde eu estou, certo? Eu pontuei algumas falas aqui no meu roteiro, que eu acho interessante compartilhar com vocês, e confesso que fiquei um pouco nervosa, né, em relação a repassar para vocês de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil, né, que todos possam poder entender como é que está hoje a nossa realidade em relação à saúde do trabalhador, certo? Por uns anos atrás, trabalhei na fábrica de calçados, né, referência aqui em Sobral, na qual eu me aproximei da saúde do trabalhador, porque lá, né, se falava muito de proteção, de saúde, de segurança, é uma rotina muito consolidada. Na época, era a gente fazia muitas palestras em relação à proteção e à prevenção de acidentes de trabalho, né? Foi com isso que eu me apaixonei por esta área, né? Me aproximei. Na época, tinham 18 mil funcionários, então era assim, uma realidade macro, gigantesca, né? E tudo que a gente fazia lá era realmente para muitas pessoas, eram muitas vidas, era muita responsabilidade. Posteriormente, eu entrei no Complexo Santa Casa, né? Falo complexo porque hoje o Hospital Santa Casa, ele também é o Hospital do Coração, é o Hospital Dom Valfrido, é o Abrigo Sagrado Coração de Jesus,
é também a Clínica Dom Adeli, né? Todos esses no segmento hospitalar, certo? E no segmento de hotelaria estaria o Hotel Visconde, né? Todas essas instituições, ela requer processos diferentes, são processos peculiares, né? Cada trabalhador com a sua rotina, com o seu processo de trabalho diferenciado, né? Então, hoje eu não atuo somente para os trabalhadores da área da saúde, mas também para os serviços de apoio, de manutenção, de nutrição, de serviços de limpeza também estão inclusos dentro desses processos, certo? E requer muita responsabilidade, né? Muito dinamismo, muito conhecimento. E o professor João Sérgio há de concordar, a nossa área da saúde do trabalhador está cada vez mais se atualizando, né? Está tendo muitas mudanças desde do ano passado, está tendo muitas mudanças em relação às normas regulamentadoras, às RDCs. Então, a enfermagem do trabalho, ela trabalha muito, né? E ela se norteia muito em relação às leis trabalhistas, às normas regulamentadoras, as notas técnicas, né, de vários órgãos governamentais. Isso é muito importante para a gente estar alinhado e atualizado na nossa área, né? Eu não sei qual é o semestre que os alunos, né, que vocês estão aí inseridos, né, mas eu tenho que dar um pequeno histórico da enfermagem do trabalho, para quem não conhece. A enfermagem do trabalho, ela é uma das vertentes em que a enfermagem pode atuar, dentro de várias áreas em que a enfermagem do trabalho atua, certo? Ela é originada, né, ela veio da saúde pública, então a gente trabalha muito as metodologias da saúde pública em relação à prevenção, em relação à promoção da saúde, não tem como fazer enfermagem do trabalho sem ter esses dois nortes, esses dois ideais dentro do nosso trabalho, né? Proteção contra acidentes de trabalho também, né? A gente previne também os riscos ocupacionais desses trabalhadores, que é prevenir, se antecipar antes que aquele mal, aquela doença, né, ou aquele acidente ocorra dentro da área do trabalhador, né, do posto de trabalho. Diz que a enfermagem do trabalho é a arte de promover, recuperar, né, proteger a saúde física e mais ainda, né, a saúde mental desses trabalhadores, certo? Cada vez mais, né, os artigos, a sociedade científica fala muito hoje, é muito discutido hoje, a saúde mental do trabalhador, o quanto ela é importante, o quanto ela precisa ser mais disseminada, trabalhada dentro dessas instituições, desses postos de trabalho, devido à repercussão, né, que a saúde mental tem dentro do posto de trabalho, dentro de uma instituição, dentro da qualidade da assistência em que aquele trabalhador vai fornecer ao paciente. Então, se é um trabalhador que está doente, né, fisicamente, ou está com algum transtorno psicológico, com certeza isso vai influenciar negativamente, né, não só para o paciente, mas para ele como humano, para ele como indivíduo, para ele como ser social, certo? É interessante frisar que a enfermagem do trabalho ela é nova, ela não é algo tão antigo como as outras subespecialidades da enfermagem, certo? Ela foi realmente regulamentada há 45 anos atrás, que para mim é muito novo, né? Através da portaria 3.460. Então, eu e o professor João, nós estamos regulamentados dentro de uma portaria em que nós estamos inseridos dentro da instituição devido a estarmos obrigados, né, obrigados no sentido por lei, em ter um membro da enfermagem, um enfermeiro do trabalho dentro do SESMIT, né? Eu não sei se para vocês é familiar essa sigla, mas SESMIT significa Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Eu, né, como enfermeira do trabalho, não atuo sozinha dentro dessa instituição, atua o engenheiro de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, o médico do trabalho e nós gerenciamos toda essa parte de saúde e segurança do trabalhador, né, em todos esses aspectos.
Nós estamos regulamentados dentro do quadro 2 da NR4, né? Então, assim, toda instituição de saúde, serviço de saúde que tenha de 500 funcionários para cima, obrigatoriamente, né, tem que ter um enfermeiro do trabalho para compor essa equipe especializada dentro da instituição, certo? E a parte histórica, né, minha é a parte histórica da enfermagem do trabalho, né, eu dei uma pincelada, mas agora vamos falar sobre realmente a nossa temática, que é a pandemia do novo coronavírus. Eu, como enfermeira do trabalho, minha equipe, né, o SESMIT, como é que a gente está trabalhando e atuando. Eu confesso que no início de março, entre o meio de março, né, foi feita uma reunião muito genuína, foi feita uma reunião simplória para os nossos trabalhadores, né, disseminando, falando o que era o coronavírus, sua transmissão, né, e ainda era uma realidade muito distante, né, até então, no meio de março. Quando começamos a receber, né, ligações da Secretaria de Saúde para reuniões extraordinárias, reuniões em fim de semana, então a gente começou a perceber o quanto era significativo, quanto era sério, né, essa transmissão, né, essa pandemia, e quanto ia chegar realmente à nossa cidade, ao nosso país, e à nossa realidade. Que até então, nos telejornais eram falados, né, em países da Ásia, da Europa, e logo, né, chegou para a gente. Então, foi feito reuniões, né, com a Secretaria de Saúde. Eu dou muito ênfase a essa parte da intersetorialidade. Nós trabalhamos muito entre as instituições, tanto as instituições de públicas, as filantrópicas, as privadas, todas elas estavam realmente preocupadas. E como é que a gente ia trabalhar essas medidas, essas ações de forma ágeis e seguras e respaldadas com os nossos trabalhadores, com os nossos pacientes que poderiam chegar, né? Foi criado na época, pessoal, um comitê, né, do Complexo Santa Casa, o comitê do novo coronavírus, que ainda está atuante, né, e não tinha só a equipe do SESMIT, como também tinha equipe médica, coordenadores dos serviços de portas de entrada, né, porque eram, na época, na fase do início da doença, poderiam chegar esses pacientes nas portas de entrada, nas emergências, né, da Dom Valfrido, na emergência da Santa Casa, a emergência do Hospital do Coração, na maternidade, né, e foi muito útil a união desses profissionais. Enfermeiras do núcleo de epidemiologia foi essencial, né? Mando um beijo aqui para a minha enfermeira, Ciomara, ela merece todo esse destaque aqui nessa live. A enfermeira da CCIH também foi muito importante, né? Então, todas as medidas não foram articuladas isoladamente, né? Foram respaldadas dentro dos documentos legais. Então, a gente teve esse cuidado, né? De, primeiro, fazer o aparato de toda a documentação, né, em relação às medidas de segurança, o uso dos EPIs, quais os EPIs utilizar, quais as medidas administrativas mais assertivas para trabalhar, né, para tornar o ambiente de trabalho seguro para os profissionais e para os pacientes que estavam lá sendo assistidos. E foi feito um fluxo de atendimento desses pacientes, certo? E todos esses documentos foram vistos. Os documentos da OMS, que foram os primeiros a sair, depois os documentos do Ministério da Saúde, e logo após foram soltando as notas técnicas, como até hoje eu ainda recebo algumas notas técnicas da Anvisa, e elas estão sempre se atualizando mediante está a fase da pandemia, está a transmissão do novo coronavírus, certo? Que é muito importante ressaltar para vocês, né, estudantes, tá dando para me ouvir, eu não estou parando, mas podem me parar, podem perguntar, certo? Tá tranquilo, viu? Não, estamos me ouvindo, as perguntas a gente vai fazer ao final, tá bom? Eles vão fazer as perguntas no YouTube, e depois a gente disponibiliza, tá bom? Tá bom.
é muito importante a gente frisar, pessoal. Tranquilo, o tempo é seu. A gente tem que perceber que não só, né, EPIs seriam as ações mais assertivas, né? Dentro, o professor João há de concordar comigo que dentro da saúde do trabalhador a gente trabalha 3 premissas. Medidas administrativas são as primeiras, depois as medidas de equipamentos coletivos e, por último, as medidas de equipamento de proteção individual, né? Então, foi feito medidas administrativas, a suspensão de visitas e acompanhantes para os pacientes, né? Com exceção aos pacientes que são legalmente amparados, que são as crianças e os idosos acima de 60 anos. Isso foi uma das formas de reduzir, diminuir o fluxo de pessoas dentro do complexo. Foi feito também o uso, né, obrigatório, independente de estar dentro do procedimento, dentro da assistência propriamente dita, uso obrigatório das máscaras, certo? Isso foi uma medida agora mais recente, juntamente com as medidas que os decretos o nosso decreto municipal foi divulgado. Também foi suspenso, não, foram afastados os profissionais acima de 60 anos, as gestantes, os profissionais que têm doenças, cardiopatias, diabetes, doenças autoimunes, doenças imunodeprimíveis, todos esses foram afastados também com a maior segurança. Coloquei aqui também presença de... Aí sim, depois disso foi feito, né, toda uma divulgação, uma comunicação interna e, principalmente, treinamentos, né, rápidos, mas objetivos em relação às novas medidas de proteção, né, como o uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual, né, como medidas de higiene também, como formas de combater e reduzir a transmissão. Então, assim, não adianta falarmos só de como colocar o EPI, utilize o EPI, e também a gente não divulgar, a gente não frisar, tipo, a higienização das mãos, né, esse controle desses profissionais em que tem vários outros empregos, né, para esses profissionais estarem atentos em relação à própria higiene como um todo, antes de ir para o trabalho, depois de acabar a jornada de trabalho, para ir para casa, essas pessoas, elas devem estar higienizadas, né, devem fazer o uso direitinho dessa medida, para não ocorrer essa transmissão para os seus familiares. Isso aí é muito importante frisar. Houve um intenso trabalho em relação às limpezas nos postos de trabalho, né, visto que a limpeza ela é um aliado ao combate à transmissão do novo coronavírus. Então, assim, se aquele grupo de setores que já tinha aquela frequência de limpeza aumentou, né, a frequência das limpezas nos postos de trabalho também para maior segurança desse trabalhador. E sobre os EPIs, né, eu tenho que destacar que nós tivemos, graças a Deus, a ajuda de algumas instituições parceiras, né, inclusive o ININTA foi um desses parceiros, em relação à doação dos EPIs, né. Nós sabemos em que não é uma realidade só das nossas instituições aqui, mas muitas instituições de saúde está tendo uma redução, né, dos equipamentos devido à demanda, devido o aumento desse uso desses EPIs. Então, muitos EPIs estão se reduzindo. Então, a gente teve esse apoio da confecção de máscaras, confecção de aventais, confecção de propés, confecção dos protetores faciais, que é aqueles capacetes, né, que eu não sei se vocês conhecem, ou os face shields, para quem gosta de americanizar a coisa, né. Então, todos esses EPIs foram de grande importância nesse momento, quando a gente recebeu essas doações, né. Os EPIs, eu não sei se o professor João vai falar, né, mas, assim, é muito frisado em várias notas, tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde, quais são os EPIs que têm que ser utilizados, né. Então, vou destacar aqui, é o uso do gorro, certo?
o uso do óculos de proteção ou protetor facial, né? Em alguns setores do Complexo Santa Casa, como nós conseguimos a doação do protetor, nós estamos utilizando os dois para uma maior segurança desse trabalhador. A máscara N95 em procedimentos que gerem aerossóis, então, assim, realmente tem que ter esse cuidado, esse racionamento, né, para o uso dessa máscara, né, que ela não é utilizada em qualquer procedimento, mas visto que hoje nós temos uma ala hoje só do COVID, né, temos uma ala especialmente só para os pacientes que estão com COVID, aí sim, de forma intermitente, esses profissionais eles vão ter que utilizar N95 em toda a jornada de trabalho, né? Em outros setores em que não é a ala do COVID, né, como os próprios documentos, eles falam que é o uso da máscara cirúrgica, a máscara de procedimento, né? Muito importante também o uso do avental, né, ou capote impermeável, descartável, né, visto que também a transmissão é por contato no momento que o profissional está fazendo a assistência desse paciente, ele está tendo contato com a ilha do paciente, então ele também tem que estar todo paramentado em relação ao avental. E, por último, né, o uso do calçado fechado, isso é essencial, e o propé. O que vale destacar, professores, é que, tipo assim, há muito tempo a NR32 ela já nos norteia e nos regulamenta como instituição de saúde. A norma regulamentadora 32, né? Ela é muito difundida, ela é muito divulgada, só que ela houve um destaque maior dentro da pandemia do coronavírus, visto que a sua importância, né, visto que todos os itens relacionados à parte de segurança e saúde do trabalhador, ela ficou, vamos dizer, mais forte, né, mais difundida dentre os profissionais. Então, assim, a NR32, muito antes da pandemia, ela já era disseminada dentro do hospital e agora mais fortemente em relação à pandemia do coronavírus, né? Então, todos esses itens em relação aos EPIs, eles já eram fornecidos para os nossos profissionais, não só de saúde, mas para todos os profissionais em que necessitasse o uso do EPI, e hoje, né, com a pandemia, a gente só fez reforçar a divulgação e o fornecimento desse equipamento. Atualmente, nós temos, né, hoje, a ala COVID, que é um bloco de enfermaria e um bloco de UTI para pacientes com COVID-19. Até então, o Complexo Santa Casa, ele não era hospital de referência e nem hospital de retaguarda para esses pacientes, mas visto que a fase da pandemia está evoluindo e o aumento do número de casos desses pacientes, né, está nas instituições de saúde, inclusive no Hospital Regional Norte, né, aumentou bastante, né, então nosso sistema de saúde não estava preparado para tamanha demanda, né, visto que havia essa necessidade de mais instituições de saúde ter essas alas para comportar esses pacientes. A Santa Casa, no dia 15 de maio, ela foi inaugurada a ala do COVID-19, né? Eu não sei se eu estou falando muito, eu vou tentar ser breve nesse momento, né, nessa parte aqui, que eu acho muito importante frisar, e o professor João, ele deve também estar sentindo na pele essa mesma demanda. Estamos cada vez mais com profissionais que estão realmente com a saúde psicológica, a saúde mental, né, debilitada, tão frágeis, tão sensíveis. Eles estão vivendo em profunda tensão ultimamente, carga de trabalho, né, muitas vezes alguns profissionais estão sujeitando a duplas e triplas jornadas, devido à demanda no mercado de trabalho para esses profissionais ingressarem nas instituições, né, devido à necessidade do profissional, principalmente da enfermagem. Então, assim, muitos dos nossos profissionais não trabalham só lá no complexo, mas trabalham em outros locais. Isso aí demanda um desgaste físico, emocional, psicológico, né? Muitos dos nossos profissionais também estão ansiosos, estão chorosos, estão tensionados. Alguns dos nossos profissionais,
algum tempo já não veem a família, não estão em contato com a família devido ao risco maior de exposição deles, de contaminar os seus familiares. Então, tudo isso também contribui para essa saúde mental estar realmente fragilizada. Eu conto com o apoio, né, da psicologia lá da Santa Casa em relação a esses profissionais que estão nesse momento, né, desse apoio emocional que nós estamos lidando, certo? E algumas informações eu realmente não posso passar, números, né, mas estamos sim com a realidade de alguns profissionais já afastados que contraíram a Covid-19. Graças a Deus, a maioria estão com sintomas leves, certo? Então, logo, logo estarão trabalhando novamente, logo, logo estarão voltando à sua rotina normal. E não só na pandemia do coronavírus, né, o SESMIT hoje, ele é muito importante também na divulgação das vacinas. Então, eu tenho trabalhado muito essas vacinas ocupacionais, dando ênfase à vacina da influenza, que eu gostaria de agradecer aqui também à Secretaria de Saúde de Sobral, que nos disponibiliza as doses sempre que a gente solicita, né, já que o nosso público, né, profissionais de saúde, é um público que é prioridade nessa vacinação da influenza. Hoje, nós estamos numa fase em que os profissionais que estão apresentando sintomas estão se afastando, né? É feita uma triagem de enfermagem por mim, né? E passado por uma avaliação médica com o médico do trabalho. Quando eles são afastados, a gente agenda o teste rápido deles, né? Também com a ajuda da Secretaria de Saúde, eu envio a lista de profissionais que estão sendo afastados e eles nos ajudam realizando essa testagem rápida. Então, isso aí tem sido uma atividade que ultimamente tem me custado muito tempo, muita responsabilidade. Tem muitos profissionais ultimamente nesta fase, né, de afastamento e realização de teste, de retorno ao trabalho, né, após o tempo, né, de transmissão, após terem contraído a Covid-19. Hoje, né, eu deixo para vocês, alunos, né, um apelo, uma sensibilização, né, vocês são futuros profissionais, vocês já são, né, são pessoas que são formadores de opinião, né, acalmem os familiares de vocês, né, leiam, estudem e passem um pouco mais de tranquilidade e segurança para os pais de vocês, porque a gente sabe que como algumas pessoas que não são da área, elas realmente ficam mais fragilizadas, elas ficam mais tensas em relação ao tudo que está acontecendo no nosso país, principalmente as pessoas mais idosas, né? Então, assim, peçam, né, reforcem o uso da máscara neles, né, o uso da higienização das mãos, se puderem, fiquem em casa, né, os parentes de vocês, os familiares de vocês, e é muito importante. E eu finalizo aqui, né, foi uma das coisas que eu tinha colocado alguns dias atrás, que hoje eu tenho muito orgulho, né, eu sou enfermeira, mas hoje eu estou com a missão de ser enfermeira do cuidador, eu sou a enfermeira dos Anjos de Branco, eu sou a enfermeira que as pessoas chamam dos amores de alguém, né, e quando você tem essa missão de ser a enfermeira de alguém que está cuidando, que está lá na frente, arriscando, né, sua vida, se distanciando dos familiares. Então, assim, isso me causa uma honra muito maior dentro da minha profissão, dentro da área em que eu estou atuando. Acho que era mais ou menos isso, professores, que eu queria falar, agradeço também. Vai ser uma palma. Mas só essas palmas, eu acho que são dos mais de 112 alunos que estão nos assistindo pela transmissão ao vivo, pelo YouTube, certo? E, primeiramente, agradecer mais uma vez, parabenizar o momento, parabenizar pela emoção e pelo carinho que você fala, e realmente você termina brilhantemente. Você é o anjo dos anjos, né? O anjo de que os profissionais que precisam ser cuidados, e a gente precisa aqui
o serviço, né, eu até havia anunciado erradamente, que é o serviço especializado, né, em saúde e medicina, engenharia e medicina do trabalho. Eu tinha esquecido da engenharia, né? Então, eu escrevi aqui para me não perder, né? Temos perguntas, mas a gente pode deixar para depois do professor João, ou você já quer fazer? Acho que aguarda, né, professor? Eu aguardo no final o bloco de perguntas de todos. Você que decide. Se quiser, a gente apresenta também. Ou, se é para deixar abrir para perguntas, fica a seu critério. Fica para o final. Eu queria só comunicar a todos os nossos participantes que a frequência está um link de frequência, ele vai ser aberto aí pelo canal do YouTube. Vocês entrem lá, tem um aplicativo, né, tem um link que vocês acessem esse formulário e coloquem a presença de vocês, tá bom? Então, a gente agora vamos aguardar as respostas para os finais, né? Os comentários, mas de qualquer forma, acho que a gente já fala aqui do elogio que nós tivemos, né? Da Ravena Ponte Rodrigues. Amo a técnica, amo a temática de enfermagem do trabalho, sou especialista nessa área e atualmente residente em saúde mental. E minha pesquisa é no adoecimento mental do trabalhador em decorrência do trabalho. Então, ela elogiou de estar gostando da temática e se apresentou, tá bom? Então, agora a gente segue para mais um momento de conversa com o professor João Sérgio. Já havia feito uma apresentação, professor João Sérgio Araújo Soares, enfermeiro especialista em enfermagem do trabalho pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, mestre em saúde da família pela UVA, enfermeiro do trabalho do Serviço Especializado de Engenharia Médica do Trabalho. Não sei se eu mudei a onde, né? É o SESMIT do Hospital Regional Norte. E com muito orgulho, nosso docente do nosso curso de enfermagem do UNITA. Mais uma vez, agradecemos a sua disponibilidade, a sua participação. O microfone, a tela é toda sua, professor, para você compartilhar conosco a experiência da enfermagem do trabalho no regional no combate ao Covid. Ok, professora Elinha, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo aqui nessa semana de enfermagem, né, do nosso centro universitário. Dizer da satisfação de estar com todos vocês aqui, né, e poder partilhar com todos a nossa experiência, as nossas vivências aqui no nosso trabalho, né, no nosso hospital regional. E, de antemão, parabenizar a Caroline, né, pela fala dela, muito precisa, muito importante, trazendo a nossa história, né, enquanto profissão, a nossa atuação, embasando bem o que nós temos de referência para a nossa atuação, né, que são as nossas normas regulamentadoras, né, e todo o arcabouço que nos dirige aí nas nossas ações, né, nos direciona nas nossas ações. Então, para mim, uma extrema satisfação de estar aqui com todos vocês e poder falar, né, da enfermagem do trabalho. Na verdade, falar da saúde do trabalho, né, de uma maneira como podemos esquecer que nós vemos diversas categorias que atuam ali, né? E mesmo sendo categorias diferentes, deles também é a saúde. Então, é importante a gente direcionar essa discussão para essa questão também, porque no nosso dia a dia nós temos lá diversas categorias que nós também assistimos, que nós também acompanhamos, né? E todos eles estão sob a nossa responsabilidade.
dos outros trabalhadores nessa condição atual que nós estamos vivenciando, só vem nos trazer mais responsabilidade, né? Porque essa questão da pandemia, ela veio despertar em nós uma série de situações, né? Que, na verdade, ela veio exacerbar situações que nós já vivenciamos, né? Todos os momentos, e que ela veio trazer essa sensação, né, de que é necessário nós realmente valorizarmos a questão da saúde do trabalhador, né? A gente destaca isso porque nós vemos que hoje o impacto que essa pandemia tem causado nos trabalhadores, né? Não é só a população, não são só os pacientes, né, que chegam para serem assistidos pelos profissionais de saúde que estão sendo afetados por ela, né? Nós falamos da questão do adoecimento mental do trabalhador, né? No nosso dia a dia nós já vivenciamos isso, mesmo antes da pandemia nós já presenciávamos adoecimento dos trabalhadores em função. É claro que a questão do adoecimento mental é multifatorial, né? Mas nós percebíamos já no nosso dia a dia essa questão do adoecimento dos trabalhadores, né? E a gente acredita muito isso, né? A sobrecarga, né, de trabalho, as condições que especificamente o trabalhador de enfermagem ele está submetido, né? Nós sabemos que muitos de nós somos precarizados, né? Temos que ter múltiplos vínculos para poder termos um rendimento digno, né? E isso também leva a que a gente leva a um adoecimento em função dessa sobrecarga, um adoecimento só físico, né? Mas mental também. Então, isso veio agora na pandemia, né, ser muito mais evidente, né? E isso que a gente vê, os estudos mostram no mundo todo, né? Como começou lá pela China, existem estudos que falam, né, que em torno de 60% dos profissionais eles apresentam problemas ligados a alterações psiquiátricas, psicológicas, né, de ordem psicológica. Então, a pandemia ela veio evidenciar isso com muita força, né? Então, isso está muito patente, está muito claro no nosso dia a dia e veio se exacerbar com a pandemia. O que a gente, preocupado com isso, no nosso dia a dia, nós já vínhamos fazendo, mesmo anteriormente à pandemia, no sentido de tentar oferecer aos nossos profissionais assistência, né, um apoio nesse sentido. E com isso, lá no SESC, no nosso trabalho, onde eu trabalho, nós já tínhamos essa parceria também com a psicologia, né, nesse sentido de termos um ambulatório de acompanhamento, né, agendamento e acompanhamento desses nossos profissionais que, porventura, necessitassem. E isso veio ser implementado assim com mais força nesse momento agora da pandemia, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa destacar, né, que é esse impacto na saúde mental dos trabalhadores, que está muito evidente no dia a dia, né? Isso não só na questão da sobrecarga de trabalho, na exposição que ele está vivendo, mas daqui a pouco a gente vai destacar um pouco das nossas ações também, que é exatamente para além desse apoio, né, quando nós fazemos, né, o acompanhamento dos casos que, infelizmente, nós, como tem sido em todo o Brasil, como tem sido no mundo, dos casos que nós temos, nossos profissionais estão adoecendo, nós estamos registrando isso, esse acompanhamento nosso, muito próximo com eles, a gente percebe isso muito claramente, né? Um outro aspecto que eu gostaria de destacar, né, e que também a pandemia ele veio fortalecer, né, a importância das medidas de proteção, né, que hoje as medidas de proteção elas sempre existiram, né, sempre foram disponibilizadas nos ambientes de trabalho, claro que num contexto diferente, né, nós não vivemos num contexto de pandemia, de um vírus onde ele é de fácil transmissão, né, e que tem esse impacto que nós estamos observando, né, mas que ela veio agora realmente evidenciar a importância, né, de todos os profissionais, das empresas também, né, dos serviços todos, trabalhar essa questão da segurança, né, porque nesse momento nós estamos vendo a dificuldade que nós estamos tendo de dar seguimento à assistência, né, porque os profissionais estão se afastando,
profissionais necessitam se cuidar, né, serem cuidados. Isso causa um desfalque nas equipes de assistência, né? Então, isso gera todo um problema, toda outra questão de ordem administrativa para a necessidade de suprir esse pessoal que está se ausentando. Então, a segurança, nesse momento, é fundamental. No início isso já era feito, né, como a Carolina apoio, isso é rotina do nosso serviço, né? O SESMIT trabalha com a questão da prevenção, da identificação dos riscos, né? Da sensibilização da importância do uso dos EPIs, da disponibilização do uso dos EPIs para essas situações, né, de exposição. Então, nós identificamos os riscos e tentamos eliminá-los. Quando não conseguimos eliminá-los, como última medida, nós vamos oferecer os equipamentos de proteção. Então, isso é uma rotina nossa, né? E esse processo todo necessita, a gente percebeu que agora os profissionais estão mais alertas com relação a isso, né? E no início da pandemia, nós tivemos uma parceria muito importante, né, que é o serviço de essas questões de reforço da segurança baseado nas normas que a OMS, enfim, que a Anvisa, que o Ministério da Saúde vem sugerindo, né, para a questão da segurança, né? Então, isso foi trabalhado no início e continua sendo trabalhado no nosso dia a dia no que diz respeito à segurança. Nós reconhecemos, né, que no início nós tivemos a dificuldade, porque nós trabalhamos com respeito à disponibilização de EPIs dentro de um contexto de normalidade, né? E a pandemia, ela veio exacerbar a necessidade de outras situações que não estavam ali disponíveis, né? Mas que, felizmente, hoje, eu acho que isso foi em todos os serviços, isso foi, no começo foi muito evidente, mas, felizmente, hoje nós temos já uma condição mais confortável no que diz respeito ao fornecimento de alguns EPIs, né? De estar disponível para essa questão da segurança para os trabalhadores. E essa parceria com os outros serviços todos do hospital, SCIH, NUGESP, né, o Centro de Estudos, tudo isso foi muito importante nesse processo de capacitação e sensibilização dos nossos profissionais, né? Então, esse contexto ainda nós enfrentamos algumas dificuldades, resistência de alguns profissionais de reconhecer dessa condição toda, nós vemos que isso é importante, né? Os EPIs, a gente vê hoje que ele é fundamental, né, para que se consiga evitar esse contamínio, né? Tanto a disponibilização dele, quanto o uso correto. Porque não só a disponibilização, ela é suficiente, é necessário que o profissional, o trabalhador, ele saiba como utilizá-lo, né? Porque mesmo no processo de disparamentação, se ele não souber utilizar esse EPI de maneira correta, os EPIs são disponíveis, ele também pode se contaminar, né? Então, isso é importante, esse treinamento e esse reconhecimento. Né? E aí, um outro aspecto que nós temos observado, né, e inclusive nós, enquanto trabalhadores, né, do SESMIT, a gente também tem sofrido com isso, né, esse impacto, né, porque ele mudou, a pandemia, ela mudou totalmente a nossa rotina, né? Antes nós não tínhamos essa sobrecarga, né, de respeito a você dar resposta para dúvidas que ele tem, né, de você dar respostas, por exemplo, para questões de os testes que nós temos, estamos disponíveis em um certo adoecimento, né? Eu, às vezes, chego em casa e começo a conversar com minha esposa, né, que também é da área, e a gente vê, e quando a gente relata, ela percebe, é cansado, né, e começa a relatar os casos que nós acompanhamos, né, a discutir os casos dos trabalhadores, né, mas que a gente precisa estar dando essa resposta.
está dando essa resposta também para o trabalhador de maneira segura, de maneira honesta, né, para que ele se sinta valorizado também nesse processo de né? O que nós temos vivenciado, né? Né? De acompanhamento dos nossos casos. Nós abrimos um ambulatório de assistência onde os médicos do trabalho, eles vão assistir esses profissionais que se queixam, né, queixas relacionadas com síndrome gripal, enfim. Então, ele precisa ser acompanhado. E nós temos esse agendamento com os médicos do trabalho que avaliam, já afastam e fazem toda a orientação para a oferta de teste, né, e fazer o acompanhamento adequado. Então, hoje nós temos esse processo muito bem instalado lá, baseado nas normas da nossa instituição, né, da nossa gestão principal, que é o ISGH, que nos direciona essas normativas e nós seguimos esses fluxos que são estabelecidos pelo ISGH, né, o Instituto de Gestão de Saúde, né, hospitalar, que é o gestor do hospital regional, né, e de outras unidades aqui no estado. Então, tudo que nós fazemos lá é baseado nessas normas do Instituto, né, do ISGH. Com orientação, claro, baseada de normas do Estado e com normas da Anvisa, enfim, dos órgãos que cuidam disso, né. Então, hoje nós estamos realmente nesse processo, né, de triagem, nós conseguimos triar esses nossos colegas, né, que nos ligam, relatam os seus sinais e sintomas e nós agendamos essas consultas com o médico do trabalho. Aqueles que já buscam atendimento externo, né, e que então, exatamente para nós fazemos lá no hospital, né, diretamente lá no nosso laboratório, nós ofertamos para ele o melhor tempo hábil possível, para que nós não tenhamos risco de estarmos realizando testes e termos um falso negativo. Então, isso é feito esse agendamento e esse acompanhamento. De todos os dias, nós identificamos, a partir desses atestados, os profissionais que estão no período certo de realizar esses exames. E aí nós ligamos para ele, ou eles nos ligam algumas vezes, e já fazemos essa orientação, né, de gerenciar esse afastamento dele e indicar o teste na hora correta, né. Então, esse fluxo é diário. Esse processo, né, que nós não tínhamos e hoje tem gerado essa sobrecarga no nosso dia a dia, que eu falei, né, porque é constante. A cada 3 minutos nós estamos atendendo uma ligação para orientar, ou nós já dando resposta dos exames, né. Então, isso é uma coisa constante. Nós não paramos lá durante esse período, nesse processo todo de acompanhamento dos nossos profissionais, né. E dentro desse processo de acompanhamento, o que a gente observa, né? Todo esse contexto que eu destaquei no início, né? As histórias do impacto que aqueles que se ausentam, né? Que tem que se ausentar e que são diagnosticados com a doença, ou mesmo até só a suspeita, ele já causa esse sofrimento mental, né? E isso tem gerado essas alterações nesses profissionais, e a gente acaba sendo também esse suporte, né, nesse momento de orientá-los, de tentar acalmá-los, né, de fazer essa orientação da questão do isolamento em casa também, né, então tudo isso é feito no nosso dia a dia lá do SESMIT. Dentro desse processo todo, né, uma coisa que nós temos que fazer, parte também do nosso serviço por de apoio da gestão do hospital, é a ideia do retorno dos nossos trabalhadores, né. E, então, nós também fazemos esse acompanhamento, essa indicação de retorno, quando ele deve retornar, né, por que ele deve retornar ao trabalho, né. Então, dentro do protocolo, existem as indicações de retorno ao trabalho também, né. Nós prezamos pelo afastamento deles, né,
para que ele se recupere, para que ele faça o teste no momento correto, que ele seja diagnosticado, que ele seja orientado do resultado, mas do momento do retorno dele também ao trabalho, nós temos que fazer essa segurança no seu retorno e também tem uma segurança no ambiente onde ele vai retornar, né? Porque nós estamos diante de uma doença nova, né, de um agente transmissor novo, um patógeno novo, que a gente ainda, o protocolo fala que após o 14º dia do contágio, do início dos sintomas, né, e do diagnóstico, ele já está apto a retornar, mas ainda nós não sabemos realmente, com muita precisão, os estudos ainda não mostram se ele parou de transmitir, por exemplo, né? Então é necessário que a gente aborde esse profissional também nesse momento, orientando a ele, dando as orientações que hoje são baseadas nos protocolos, né? Então, todo esse processo, ele modificou muito, né? Modificou muito o nosso dia a dia, modificou o dia a dia dos profissionais. Isso tem impactado demais, né, no acompanhamento desses pacientes, né? Então, nós temos todo esse cuidado de estarmos abordando essas questões. Então, num resumo, resumidamente, né, as nossas ações que são realizadas lá, como eu já destaquei, né, foi essa mesmo do reforço da disponibilização do uso dos EPIs para os nossos profissionais, né, essa parceria que nós temos com o serviço e com a gestão do hospital, né, com a gestão do ISGH, né, com nossa gestão do SESMIT do ISGH, né, porque nós temos um SESMIT no ISGH que nos orienta em todas as nossas unidades do ISGH, Hospital Regional do Cariri, do Sertão Central, né, as UPAs todas de Fortaleza, e aqui o Hospital Regional, nós usamos falamos a mesma língua, né, baseado nessas informações que vêm de lá. Então, essas parcerias, elas são muito importantes para nós, né. Nesse contexto agora também, né, foi destacado a importância do afastamento dos nossos profissionais, como a Caroline bem falou, nós também tivemos que passar por todo esse processo de afastamento das gestantes, né, afastamento dos profissionais que possuem algum fator de risco, alguma doença crônica que haja necessidade, então nós fazemos esse gerenciamento também de afastamento ou de realocação desse profissional em ambientes que ele possa estar afastado, né, dessa linha de frente do combate ao coronavírus, né. A ideia a oferta de teste rápido, felizmente hoje nós temos disponíveis no nosso para vocês, que realmente nós estamos acompanhando hoje os profissionais que estão afastados, né, e aqueles que, porventura, impactantes de pessoas positivas, né, então nós oferecemos os testes para estes, ou também para aqueles que são triados no nosso ambulatório. Rotineiramente, todos os dias, né? E nós estreita com todos eles, onde a gente consegue dialogar, eles conseguem identificar também profissionais que eles não estão afastados ainda, mas que eles identificam que tem algum sinal ou sintoma da doença. Aqui o nosso serviço de psicologia tem nos dado o apoio deles nesse processo todo de acompanhamento dos nossos profissionais, agradecer o que eles têm feito por nós nesse processo de acompanhamento, né? E aí, por último, né, eu não falei ainda, mas nós fazemos toda a notificação dos casos, né? A notificação precisa ser feita e isso também está dentro das nossas atividades lá no SESM. Então, quem notifica todos os casos de pacientes profissionais que deram negativo ou positivo os exames, somos nós lá do SESM. E isso é uma coisa que nós temos, felizmente, na nossa equipe, muito unida, muito envolvida, e a gente consegue fazer isso de maneira muito tranquila, porque nós temos realmente uma equipe do SESM muito coesa
e dedicada nas ações, tá? Desde o nosso auxiliar administrativo até os médicos do trabalho estão muito comprometidos nesse processo, e isso facilita muito o nosso trabalho, nosso coordenador, né? Então, a gente tem um diálogo muito tranquilo que facilita esse acompanhamento dos nossos profissionais, né? Para finalizar, a gente destaca tudo isso, sabe? Essas parcerias que nós temos, né? O nosso hospital, ele é um hospital jovem, né? Nós estamos aí com 7 anos, né? Mas já estamos enfrentando esse desafio, né? Que veio de um impacto tão grande no nosso fazer, nas nossas vidas todas, na vida dos nossos profissionais, né? Na vida dos pacientes que nós estamos atendendo, né? Porque o fluxo realmente aumentou, né? E aqui a gente tem que destacar a importância que o nosso serviço tem hoje, ser a referência, né, da assistência a esses casos de coronavírus. Então, isso precisa ser destacado, a importância hoje que o Hospital Regional tem e da equipe que a gente tem hoje lá destacada, acompanhando todos. Essa pandemia. Ele está travado para mim. E que eu acho que o negativo, né? Eu acho que o lado bom está no Constituição, né? Porque sem os trabalhadores os serviços não funcionam, sem os nossos trabalhadores sãos, né, eles não poderão prestar uma assistência de saúde adequada e, consequentemente, a nossa população não vai ter um serviço funcionando de maneira que todos nós precisamos, né, nós necessitamos, toda a população necessita, tá bom? Então, finalizar por aqui, né, essa fala, porque destacando essa importância do serviço e do envolvimento de todos nós lá que temos trabalhado nesse. Muito obrigado. Professor, tá, é porque deu uma travada. Tá, eu até perguntei aqui se estava travando, era o meu, era o seu, mas parece que o seu travou, né? Foi? A Anitta colocou aqui. Você está me ouvindo agora? Sim, né? Tô ouvindo. Certo. Não, pronto, eu tinha finalizado, né, falando, destacando hoje a parceria que nós temos lá nesse processo todo, né? Tanto do SESMIT com as nossas coordenações, de todos os serviços, com a direção, né? Isso tem nos ajudado, sim, muito, né, nesse processo de acompanhamento do diálogo com os trabalhadores, né, da orientação que nós temos dado para eles. Felizmente, até agora, nós não tivemos nenhuma queixa nesse processo, né? Então, a gente compreende que temos feito esse trabalho de maneira adequada, né, acolhendo e dando seguimento ao serviço para continuarmos prestando assistência, que é a nossa finalidade, né? Errado, né? A finalidade possível, né? Travou de novo.
né? Tá travado para vocês também? Para mim também, professora, está travado. Pronto, os alunos estão mandando mensagem. Deixa eu desativar seu som, Anne. Eu estou lhe ouvindo. Você está me ouvindo? Anne, você pode desativar seu som. É porque tá travando. E aí eles estavam dizendo que no YouTube também não conseguiram entender por causa da internet, da transmissão. Eu nem tô vendo, eu não sei se vocês estão me escutando, mas ele para mim parou. Professora Hermínia? Oi, Anne. Pronto, para mim não está travada. O professor Sérgio é que está travado, para mim. Então é a internet dele, né? Então vamos aguardar um instante ele. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos os alunos que estão no YouTube nos assistindo nessa transmissão. Espero que quando ele dar um ok para dizer que já está podendo, porque temos perguntas, né, para ambos. Havia colocado aqui, eu acho que tem uma pergunta que a professora Ana Irle colocou aqui no chat, que eu acho que era importante, gente, super pertinente a pergunta dela, você respondeu no chat, mas eu acho que era uma oportunidade de ser feita via transmissão geral, tá bom? Sendo feita via YouTube. O professor João disse que está me ouvindo, mas nós não estamos ouvindo e a imagem dele está congelada. Melhorou. Pronto. Deu certo, professor. Então, voltou. Ei, está me ouvindo? E aí, gente, deixa só o professor João, você quer concluir mais uma vez, professor? Pronto. Vocês me ouviram nada no final? Só o comecinho, professor. Só o comecinho do final. Só o começo do fim. E já travou a imagem dele para mim. Também. Tá certo. Professor, enquanto isso, pedimos desculpa às falhas técnicas. Enquanto isso, professor, eu vou fazer aqui, pedir que a professora Anaíli refaça a pergunta que ela fez por escrita no chat e a Anne Caroline possa responder, enquanto eu também consolido as perguntas aqui do YouTube. Pode perguntar, professora Anaíli. Oi, boa noite a todos. Boa noite, professora Hermínia, enfermeira Ana Caroline, professor João Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Parabenizá-los, né, pela abordagem, pela forma como que vocês estão retratando, né, essa situação vivenciada pelos profissionais. Então, já foi muito bem falado por vocês, né, os profissionais estão adoecidos, né, estão temerosos com essa situação, e principalmente nós da enfermagem, né, que estamos, os profissionais da enfermagem que estão com o paciente. Então, parabéns pela exposição. E a minha dúvida era só em relação se existia algum critério além desse período dos 14 dias, né? Se existia um controle maior em relação à testagem, né? Se existia um controle de repetição de teste, né? Para ver se o IgG já dá positivo, né? Se eles já estão realmente imunes, assim, essa questão mesmo de uma certificação maior em relação aos exames, era só isso. Mas eu vi que você me respondeu aqui no chat. Muito obrigada pela resposta. Pela atenção também. Eu acho interessante, como a professora Hermínia falou, divulgar, né? A sua pergunta foi quais são os critérios para os profissionais retornarem a trabalhar, né? Os profissionais que positivaram
quais são esses critérios para eles retornarem a trabalhar, né? É uma realidade em que a gente está vivendo que não há testes rápidos suficientes para uma retestagem, infelizmente, não é uma realidade vivenciada atualmente, né? Então, esses profissionais, eles são avaliados pelo médico mesmo, de forma clínica, né? Se eles estão apresentando febre ou sintomas gripais, né? Passar os 14 dias afastados, e se há 72 horas, né, ou 3 dias, eles não apresentarem mais esses sintomas gripais, tosse, coriza, questão nasal, aí sim é um critério, né, para o retorno ao trabalho. Como o professor João disse, né, é uma doença nova, né, há profissionais em que, antes mesmo dos 14 dias, eles acessam esses sintomas, mas já outros que há necessidade de muito mais de 14 dias, aí sim, eles não retornam a trabalhar, né? Cada organismo responde de uma maneira diferente os sintomas, né? A repercussão desses sintomas. Acho que eu fui clara. Sim, foi. Então, além do tempo, do período, também tem um acompanhamento da sintomatologia do profissional, não é isso? Isso. E, atualmente, não realizamos testagem rápida novamente para retornar esse trabalhador. Não sei se é uma realidade vivenciada pelo professor João Sérgio. Ok, muito obrigada. Pronto, temos mais perguntas aqui. O proprietário, ele disse que ia mudar de lugar da casa. Professora Hermínia, deixa eu lhe lembrar. Para ver se melhorava A professora Irley. Essa recomendação, né, de estar sintomático a 72 horas, né, é uma recomendação de proteção aos trabalhadores do serviço de saúde, que o Ministério da Saúde destaca esse ponto, né, quando o trabalhador deve retornar, né, ele que norteia, né, o médico do trabalho, a enfermeira do trabalho, e também foi um destaque em que eu aprendi com uma médica infectologista, a doutora Ellen, foi ela que me mostrou esse documento do Ministério da Saúde, nos respaldando em relação quando devemos retornar com esse trabalhador, né? Não é coisa, como eu lhe disse, a gente trabalha muito com essas normas, essas leis, para realmente nos respaldarmos. Certo. Aqui, né, nós tivemos uma pergunta da Ana Cibele, ela diz assim, nesse momento, a segurança do paciente vai muito mais além do que está acontecendo. Como acredito que ela vai muito mais necessária ao final também da pandemia, como um suporte psicológico. O SESC, a gente estão pensando o pós da saúde mental. O professor João Sérgio, a internet dele caiu, e aí eu acho que também sobre essa discussão da saúde mental, que você até falou, o professor João Sérgio também, de tensão, de medo, né? Vocês não estão em quarentena, né? Os trabalhadores da saúde não têm quarentena. Não. Nós estamos em quarentena, nós estamos nos nossos isolamentos, nós estamos fazendo atividades em casa, nossa vida está tranquila, nós estamos trabalhando dentro das nossas casas, assistindo às nossas aulas, mas os profissionais de saúde não estão sabendo o que é, né, ter uma oportunidade de continuar seus estudos, mas vocês estão na linha de frente da saúde mental. E aí, a outra pergunta é da Maria Lídia. Qual o protocolo que se segue quando o profissional desenvolve algum transtorno mental?
E de que maneira poderá afetar seu desenvolvimento do trabalho? Né? Então, as duas perguntas é como será esse pós-mental dos trabalhadores e como, o professor João Sérgio retornando. Olá! Estão me vendo? Professor, nós estamos... Olá, que bom! Prazer ter sua companhia. Tive um problema aqui de conexão, ó, caiu a internet. Acontece nas melhores. As melhores internets. Professor, nós estamos aqui. Estamos nas perguntas dos participantes e ambos participantes falaram de assunto que os senhores falaram, que foi a saúde mental. Como estão pensando a saúde mental dos trabalhadores após essa pandemia, e a gente não sabe até quando vai nessa pós-pandemia, porque esse vírus ele continuará, estamos esperando pós-pandemia, a gente diz que é quando se achata essa chamada curva epidemiológica, que quando 50% da população adquiriu imunidade, né? Enfim, só que a gente está tentando para que todo mundo não tenha essa imunidade agora, que nem todo mundo contamine, porque nós não temos um serviço tecnológico de saúde que é aparato que todo mundo tem. Né? E aí, ambas as perguntas são da saúde mental. Como está o psicológico pós? Como é que vocês veem essa saúde do trabalhador do pós? E a Maria Lídia pergunta qual é o protocolo que algum profissional desenvolve algum transtorno mental relacionado ao trabalho. Qual é o protocolo que é dado no SESB? E de que maneira poderá afetar seu desenvolvimento no trabalho? Vocês já estão... Sei que vocês estão hoje muito na testagem, na prevenção, na proteção do paciente agora, mas vocês também já estão conseguindo pensar a saúde mental desses trabalhadores? Isso já está chegando para vocês? Como é que está a saúde mental? Né? Como é que tem sido pensado isso? Você quer falar, Carol? Você quer falar? Fica à vontade. Bom, assim, a médio e longo prazo ainda não foi feito, né, nenhuma análise em relação a como nós vamos direcionar esses profissionais, né, que podem surgir, provavelmente vai surgir uma demanda muito grande de profissionais que vão precisar desse aporte psicológico, sim, né. Atualmente nós temos somente um psicólogo organizacional no Complexo Santa Casa, né, e os profissionais que estão apresentando já essa necessidade, nós estamos agendando, encaminhando, mas como estudos mostram, né, vai ter, sim, muitos profissionais afetados em relação à sua saúde mental, né, é uma coisa que realmente precisamos analisar, conversar, né, e ver como é que nós, né, gestores, né, também, que eu não posso falar sozinha, não assistência institucional em relação à saúde mental desses profissionais. Né? Tá dando para ouvir? Sim. E sobre esse protocolo, né, hoje há uma avaliação clínica, primeiramente, uma triagem pela enfermagem, depois para o médico do trabalho, visto a necessidade desse apoio psicológico, né, nós acionamos o serviço de psicologia do complexo e nós três, né, uma equipe multiprofissional, trabalhamos em cima desse profissional, certo? Geralmente, há também alguns profissionais que necessitam também do apoio psiquiátrico, que nós não disponibilizamos no complexo. Aí sim, esse profissional ele é encaminhado ao serviço do CAPS para esse apoio psiquiátrico, né? Vai depender muito do transtorno mental que ele apresente. E respondendo à pergunta da colega, há sim, né, um risco muito grande e uma consequência na qualidade da assistência ao paciente, né, frisando na segurança do paciente e também na qualidade de vida do profissional
quando este não está, vamos dizer assim, organizado em relação à sua saúde mental, né? Ele não consegue trabalhar direito, ele, o que chama dentro da enfermagem de presenteísmo, ele estar presente no trabalho, mas a cabeça dele está em outro lugar, está nos problemas, né? Está em algum transtorno, algum problema social, né, familiar que esteja ao lado externo. Né? Então, tudo isso causa uma consequência na qualidade da assistência, na comunicação entre a equipe, né? Às vezes a equipe também acaba recebendo essa sobrecarga desse profissional que está precisando dessa ajuda, então reverbera em vários locais, no trabalho, na família, socialmente falando, né? E, infelizmente, como o público desse profissional de saúde é o paciente, ele também vai acabar sendo atingido desse profissional que está precisando dessa ajuda psicológica. Bom, na nossa realidade, né? Pronto, professora. Assim, essa questão da saúde mental, né, ela já vem despertando em nós lá do Hospital Regional interesse há algum tempo, né, mas o grande problema realmente é essa ideia não só da gente acolher, mas o que fazer com esse profissional, né, porque assim, nós não temos um serviço estruturado para isso, né, o que nós conseguimos hoje fazer, né, e a ideia é que a gente consiga expandir isso, no sentido de acolher esses profissionais. Isso antes da pandemia, isso era uma discussão nossa, né, da preocupação, porque, como a Carol bem destacou, né, eu falei no início da apresentação, a questão da saúde mental não é só o trabalho, né, o trabalho, ele faz parte da nossa vida, né, e em algum momento ele pode ser um disparador de condições de adoecimento. Nós falamos das condições da enfermagem que podem propiciar isso, né, e não só enfermagem, mas qualquer profissão que se submete a algumas situações, ela pode realmente piorar. No nosso caso, o que nós tentamos é identificar essas questões, essas situações, esses profissionais, e ofertamos o serviço, né? Como eu disse, nós temos a parceria com a psicologia, né? Mas os casos, por exemplo, que há necessidade de segmento psiquiátrico, né? A gente ainda não consegue dar essa vazão, porque ela requer uma porta de entrada, né, no sistema. E a porta de entrada, como nós sabemos, é a atenção básica, né, para poder ir depois para atenção especializada, no CAPS, etc., né. Então, a gente ainda não conseguiu fazer esse vínculo, né, essa conexão nessa rede. Antes da pandemia, nós estávamos com essa discussão, inclusive, tentando, via ofício, né, via direção da instituição, encaminhar para a Secretaria de Saúde, para ver se nós conseguimos um contato com esse serviço especializado para pensar em estruturas, né, no meio dessa rede de atenção. Então, a gente tem essa limitação ainda de como dar seguimento. Nós identificamos algumas situações, mas não conseguimos dar seguimento. Então, tem esse apoio psicológico inicialmente, né. Isso é feito, nós temos isso aberto no SESMIT, né, então o profissional manifesta o desejo no atendimento desse, nós fazemos o contato com o nosso serviço de psicologia que nos apoia, né? Mas aí, para questões mais adiantadas, de quadros mais adiantados, a gente não consegue ainda dar esse segmento dentro da rede de atenção. Com relação à pós-pandemia, né, na verdade, agora, no período da pandemia, a gente observa isso muito patente em algumas situações, alguns profissionais que, por exemplo, eles pediram demissão, porque viram, né, não conseguiam dar conta, né, de conviver com essa questão da exposição, né. Então, alguns realmente pediram desligamento. Pós-pandemia, mas realmente a gente não tem ainda um quadro de como iremos abordar, né, como isso vai ter impacto para a gente. Realmente a gente precisa esperar como isso vai se comportar para a gente poder identificar esses quadros, né. Hoje, o que a gente observa é nesse momento mesmo do diagnóstico, que nós orientamos a ele, informamos a ele o diagnóstico, que a gente observa que há uma afetação, né, psicológica dele, né, em função do medo de transmissão da familiar, né, de ter um pai, de ter uma mãe já idoso, né, alguém com algum risco, e ele tem medo, e também dele, né, da evolução dessa doença. Né, mas,
para pós-pandemia, realmente a gente precisa ver como isso terá, quais são as consequências no nosso quadro, né, de profissionais, para ver como isso vai se comportar. Agora eu tenho uma pergunta, duas perguntas que são próximas, que dá para ser respondida. O enfermeiro é considerado uma doença no trabalho? Decorrente é registrado essa contaminação, se foi no ambiente do trabalho, é feito esse registro como doença do trabalho? Ou não? Bom, há uma discussão acerca disso, tá? Não há ainda uma questão muito fechada com relação a isso, tá? Por ser uma situação nova, né? Existe todo esperando ainda específico, tá? Com relação se isso pode ser considerado uma do. Então, realmente, a gente precisa ver como são de doença de importância, né? Notificação por ela ser um evento importante, mas com relação ao trabalho ainda há toda essa discussão. Inclusive, né, só reforçando essa informação, o governo do Estado, né, acho que algumas pessoas já têm conhecimento disso, ele tem disponibilizado alguns benefícios relacionados a isso, que o profissional tem que requerer, etc. Mas ainda não é em função de ser considerado uma doença do trabalho, mas pela condição que está vivenciando atualmente. Deixa eu ter uma pergunta que é assim, né? Quais as formas de tratamento para os profissionais que deram positivos? Quais são as formas de tratamento para os profissionais? Desculpa, a Pente Araújo, quais as formas de tratamento Você quer falar, Carol? Para os profissionais positivos. Deixa essa pergunta difícil para você. Posso dizer a segunda pergunta? A segunda pergunta é do Vitor Sabino. Caso aconteça um acidente no trabalho, qual o passo a ser feito? Eu acho que isso não é voltado à Covid, eu acho que deve ser voltado ao acidente do trabalho mesmo. Esse procedimento inclui todos os profissionais da área do trabalho ou só de alguns? Certo? Então, essas duas perguntas. E a terceira pergunta, para a gente terminar, vocês qual é a ação do SESMIT nas empresas e hospitais de pequeno porte? Três perguntas. Bom, eu vou responder. Eu vou responder a primeira, a Carol vai responder a outra. Deixa eu dizer. Com relação ao tratamento da COVID, né, assim, ela vai depender, o tratamento vai depender de como a doença evolui no paciente, né, em geral, né, no trabalhador também. Então, o que a gente sabe é que a maioria dos casos, né, elas se manifestam de formas leves ou moderadas, né, e que nesses casos serão tratados ambulatorialmente, ou na verdade até em casa, né, desde que não se manifeste sintomas de gravidade, né. Então ele vai ser tratado ambulatorialmente ou em casa com repouso, né, a maioria dos casos, tá? E aí com sintomas, com o tratamento sintomático que ele apresenta naquele momento. Com relação aí ter essas fases da doença, os casos graves, aí sim, vão precisar de um internamento, né? Que aí o grande problema que nós enfrentamos, quando a gente fala de isolamento social, a ideia é que se crie um ambiente em que as pessoas não adoeçam, porque nós não temos condição de absorver uma grande demanda. Hoje os serviços já estão, na sua grande maioria, com a sua capacidade quase comprometida, né? Então, a ideia é essa. Então, quem vai precisar de tratamento hospitalar são essas pessoas no estágio
de uma condição mais grave da doença, né? Uma dificuldade respiratória, por exemplo, né? Que aí ele precisa de suporte ventilatório, né? Ou de um suporte de UTI, certo? De um ambiente que consiga lhe dar suporte. O tratamento em si da doença não existe. Né? Você vai cuidar do que o paciente apresenta, né? São usadas medicações hoje, que algumas são controversas, né? Outras tem hoje o próprio Ministério hoje tem essa discussão de protocolos que ele tem colocado aí, mas que há toda essa controvérsia no uso dessas medicações. Então, tratamento específico para a COVID não existe. Existe o cuidado com esses pacientes que são oferecidos esses suportes, em alguns casos que a necessidade de suporte é mais avançado, que aí tem que ir para as unidades. E por isso que está toda essa correria hoje, estruturação de serviço para poder atender esses casos que estão chegando, né? Tá certo? Carol, posso falar do acidente de trabalho? Pode. Fique à vontade. Tá. Tudo bem. Com relação ao acidente de trabalho, pessoal, vai depender do tipo de acidente de trabalho, né? Todos os acidentes de trabalho, eles precisam ser notificados, né? Então, o profissional que se acidenta, ele tem que informar que se acidentou, tá? Então, tem que informar para o SESMIT, né? No nosso caso aqui, que ele se acidentou. No nosso caso, do Hospital Regional, nós temos os fluxos de assistência a acidentes, né? Os tipos de acidente, né? Desde o acidente com material biológico até acidente que hoje está sendo discutido também, que depois, a questão do acidente de trajeto, né, que houve uma medida provisória do governo que retirou isso como sendo um acidente de trabalho, mas que agora ela perdeu a validade e voltou a constar como sendo um acidente de trabalho. Então, existem os protocolos para a gente fazer esse registro e a notificação, mas o profissional ele tem que nos notificar, informar, onde nós vamos fazer a investigação e emitir os documentos necessários a partir do relato dele, da investigação que se faz, tá? Então, hoje a gente tem dentro do nosso, eu acredito que a Carol também, esses fluxos, né, dentro das nossas instituições que regulam o registro dos acidentes de trabalho, todos os tipos de acidentes de trabalho, né? Eu não sei se contemplou a pergunta. Respondendo a pergunta, né, só reforçando o que o professor João Sérgio falou, saiu uma nota técnica da Secretaria Estadual do Ceará, dia 18, foi agora, semana passada, falando sobre o nome da nota técnica é Recomendações de Tratamento Farmacológico Ambulatorial para Pacientes Adultos com quadro suspeito ou confirmado, né? Se vocês quiserem, disponibilizo para a professora Hermínia, e tem falando, né, como o professor João Sérgio disse, ainda há muitas discussões em quais medicamentos seguros a utilizar, mas essa nota, ela dá um norte para os profissionais médicos, que prescrevem esse tratamento, para esses profissionais poderem utilizar essas intervenções farmacológicas com os pacientes. Né? E sobre a pergunta do acidente de trabalho, eu não sei se a colega quer saber, o acidente que mais acontece dentro da área dos profissionais de saúde é o acidente com exposição a material biológico, né? É aquele famoso que perfurou com agulha, né? Respingou sangue nos olhos dos profissionais, dos estudantes, que acontece muito, né? Nos momentos de estágio. Então, nós, como enfermeiros do trabalho, nós também acompanhamos esses acidentes, né, que são os que são mais, acontecem com maior frequência dentro dos hospitais, e é feito todo um fluxo de acompanhamento desse profissional, né, juntamente a realização de testagem, né, para o profissional e para o paciente fonte dele, que a gente chama, né. O risco maior é que quando esses acidentes não tem o paciente fonte, tipo, o profissional ou o estudante perfurou uma caixa de pérfuro cortante, de Scartex, né? Ou então o agente de limpeza foi recolher o lixo e, em vez dos profissionais terem descartado dentro da caixa de pérfuro cortante, colocou o resíduo pérfuro, né? Uma agulha, uma lâmina dentro do lixo, né? Aí esse agente de limpeza se contamina, se perfura com esse equipamento.
são os acidentes mais chatos, porque eles não têm o paciente fonte, né? E alguns protocolos já pedem que esse profissional já inicie a profilaxia, né, para HIV, por conta dessa dúvida que a gente não sabe quem era o paciente fonte, né? É uma atividade bem, professor João Sérgio, mas vez ou outra acontece lá no SESMIT, esses acidentes, e tem toda essa orientação, por mais que a gente faça treinamentos, ainda existe casos e casos em que os profissionais se acidentem com esse tipo de, né, por conta da rotina mesmo em si do profissional, ele acaba se acidentando. E, por último, né, a pergunta fala sobre qual é a ação do SESMIT nas empresas e hospitais das cidades de pequeno porte. Eu acho que quis perguntar se existe um enfermeiro do trabalho em hospitais de pequeno porte, né? Até onde tem dentro do quadro da ANR 4, né, o quadro 2, que é o quadro que dimensiona a quantidade de profissionais do SESMIT, né, é até chato a gente dizer, né, só que, assim, há essa desatualização, né, desse quadro. Por quê? Porque a norma fala que a partir de 500 funcionários tem que ter um enfermeiro do trabalho. 3.000 funcionários, um enfermeiro do trabalho. 10.000 funcionários, um enfermeiro do trabalho. Então, assim, a gente sabe que é humanamente impossível somente um profissional, né, da enfermagem do trabalho conseguir suprir toda essa demanda, né? Não é a nossa realidade em relação às empresas que tem aqui na nossa cidade, mas há essa injustiça, né, professor João Sérgio, de ter somente um enfermeiro do trabalho para milhares de profissionais. E menos que isso vai depender do grau de risco da empresa, né? Se for uma empresa de grau de risco 3, a partir de 3, aí sim vai ter uma quantidade X, né, bem menor, mas que precisa do enfermeiro do trabalho. Se for uma empresa de grau de risco 1 ou 2, não há necessidade, infelizmente não entra o profissional da enfermagem aí. Que triste. Quanto mais oportunidades de emprego para a enfermagem, melhor, professor João. Exatamente. Infelizmente ainda temos, né, uma área tão importante, mas realmente a oferta de vagas, né, não tem, porque existe essa normativa, né, da NR4 aí no quadro, que determina, faz esse dimensionamento do SESMIT em que situações, né, levando em consideração, como a Carol falou, o grau de risco de atividade da empresa e a quantidade de profissionais que atuam nessa empresa, né. Então, em hospital pequeno, infelizmente, não é possível ter em função dessas normativas. Se duvidar, e lembrar, né? SESMIT, né? Isso, e reforçar, né, quem tem a obrigação de constituir SESMIT são as empresas, né, privadas, né, que contratam, ou quem contrata por CLT, né? Quem não, as empresas, o Estado, ele em si não há necessidade de ter um SESMIT, ele pode contratar montar um serviço de saúde ocupacional, mas ele não é na estrutura como o SESMIT que as empresas precisam ter, né? Professora Hermínia, está aí? Sim. Eu não estou aparecendo? Tinha travado. Eu não estou aparecendo? Estou. Então, muito obrigada. Realmente é um desafio, né, gente? Éramos para a gente ter muito mais profissionais na saúde do trabalhador. Achei muito pertinente a pergunta. Eu acho que foi do Carlos Vitor, né? Acho que é isso. Carlos Alberto, né? E a gente como teria, né? Como ter mais profissionais de saúde, de enfermagem ou serviço de saúde do trabalhador nos municípios de pequenos portos, porque onde há um trabalho, onde há um trabalhador, há sim, tem que haver medidas de prevenção, de promoção de acidentes, então isso é um processo de educação permanente, né? Tanto da instituição hospitalar quanto dos profissionais. E aí é interessante que não para, né? Acho que vocês estão aí nessa linha de frente, né? O SESMIT está avaliando, está fazendo até
trabalho. Então, eu acho que ficamos contemplados em todas as perguntas. Queria agradecer a disponibilidade de vocês nessa noite maravilhosa e desejar a vocês muita proteção, muita saúde, para vocês continuarem aí lidando com os nossos trabalhadores, sendo os anjos dos anjos de branco, né? E cuidar deles, pensar na saúde mental deles. Quero agradecer a acadêmica Vitalina, nossa monitora, que está todo tempo aqui, ela faz esse link entre no YouTube. Obrigada por ficar aqui comigo. E temos um elogio, né, do Carlos Alberto, está dizendo que foi excelente a palestra. Então, esse é um dos comentários, todo mundo elogiando aqui no YouTube, agradecendo e parabenizando vocês pelo momento de hoje. Então, acho que a gente já pode, então, encerrar, né, umas palavras. Sim. Eu já recebi seu documento. Professor João Sérgio, sempre muito cavalheiro. Não. Por favor. Professora Hermínia, obrigada pelo convite, né? É uma experiência única, né? Estar aqui do outro lado agora como palestrante, não como aluna. Por tantas vezes eu fui a participante da jornada, né? Ver os profissionais atuando e hoje eu poder contribuir com a minha experiência. Pouca ainda, né? 8 anos só, mas assim, eu já acho que eu já fiz grandes coisas dentro da minha área, né? Agradecer a todos os estudantes que estão, né, nos vendo, né, disponibilizando seu tempo para nos ouvir, interessados na saúde do trabalhador. Agradecer ao professor João Sérgio, né, meu colega de trabalho, também, de vez ou outra eu troco umas figuras com ele, né, pela sua experiência, pela todo o seu saber em relação à área da saúde do trabalhador e enfermagem do trabalho. E eu fico à disposição, né? Quem quiser me encontrar, estou lá todos os dias no SESMIT da Santa Casa, né? Já deixo aqui, essa semana eu vou defender, né, a minha qualificação no mestrado, que fala sobre a violência ocupacional, não deixa de falar sobre a saúde mental. Então, assim, é uma área que realmente me desperta a atenção, a vontade de se aprofundar, né? Então, assim, a psicologia, a enfermagem do trabalho, atualmente comigo, andando junto, e a gente vai vencer, né? Vamos pensar positivo, vamos dar o luxo de vez em quando desligar os telejornais, as televisões, e realmente pensar coisas boas e ficar com os nossos familiares, né, e aprender que essa pandemia a gente precisa tirar uma lição, né, que o simples, né, é muito mais importante que qualquer outro. Obrigada e até mais. Muito bem. Bom, eu queria finalizar agradecendo, né, também a oportunidade de ter participado aqui dessa roda de conversa, né, de trazer um pouco da nossa vivência, né, parabenizar a Carol pela apresentação dela, tá, com segurança, né, e dizer que é uma honra tê-la como companheira também de profissão, né, ela sabe dos desafios que nós temos, né, e o bom da nossa profissão, né, é que é fácil de encontrar o enfermeiro do trabalho. Você chegou na Santa Casa, só tem um, né? Chegou no Hospital Regional, só tem um. Então, é fácil de encontrar. Então, assim, dizer da satisfação de estar aqui, ter trazido essas informações, a gente espera ter contribuído, ter despertado também na plateia, né, esse interesse pela área, né, de ver que nós estamos ali atuando, apesar de sermos só um, mas estamos ali em contato com todo mundo, né, a gente tem essa possibilidade de estar em contato com todas as áreas, né, desde o agente de limpeza, né, até a direção, a gente tem essa transversalidade, o contato com todos, e a gente espera ter contribuído aqui para a discussão na jornada de enfermagem, né.
E aproveitar e parabenizar todos nós dessa categoria, né, tão batalhadora, tão importante para o nosso sistema de saúde, e que vem sendo afetada, né, nesse processo todo, mas que nós iremos superar isso e, em breve, retornaremos à nossa normalidade, superando essa dificuldade, se Deus assim nos permitir, né. Então, um abraço a todos, obrigado pela atenção aqui.